Sistema Único de Saúde passou a oferecer um novo procedimento utilizado no tratamento do acidente vascular cerebral no último mês de agosto. Vamos conferir como funciona? A trombectomia consiste na inserção de um catéter no vaso sanguíneo do paciente e, assim, remover o bloqueio causado e restaurar o fluxo de sangue na área afetada. A tecnologia deve estar completamente implantada até o final do ano. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já existe experiência nacional para realizar o tratamento. Antes de ser aprovada para inserção no SUS, a tecnologia foi avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Agora falta concluir a terceira fase, que é a disponibilização dos hospitais especializados. E para conversar com a gente sobre o AVC e tirar dúvidas sobre essa doença, a gente recebe ao vivo aqui no estúdio o médico neurologista Dr. Daniel Schettini. Daniel, é um prazer te receber aqui hoje. Seja bem-vindo ao Manhã Diversa. Prazer é meu, meninas. Bom dia. Para a gente começar então o nosso bate-papo, o que caracteriza então o AVC? O AVC ele é a sigla para o acidente vascular cerebral, que é então muito conhecido na população em geral como derrame, trombose, às vezes até doença da velhice, paralisia. Então a gente tem vários nomes para uma mesma doença que é o AVC, acidente vascular cerebral, que tem dois subtipos, né, que a gente vai falar um pouco hoje sobre isso. É isso aí. Então a gente, como você disse, existem dois tipos de AVC que ocorrem por motivos diferentes. Então vamos por partes. Primeiro, o que é o AVC isquêmico? Excelente, Mara. É importante a gente diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico, né? A gente tem no nosso corpo as artérias que levam o sangue para todos os tecidos do corpo, o corpo inteiro. Então, falando do cérebro, essas artérias, quando elas entopem e falta sangue naquela região, isso então é um AVC isquêmico. Quando há uma ruptura dessas artérias, é um AVC hemorrágico. Então, a maioria dos pacientes, eles têm o AVC isquêmico. 85% dos casos, os pacientes sofrem de um AVC isquêmico, quando falta sangue chegando naquela região do cérebro. E o restante, a minoria, 15% dos casos, se refere aos pacientes que têm uma ruptura desse vaso e esse sangramento, então, que é o AVC hemorrágico. E como são os sintomas? Eles são diferentes para esses dois tipos e como que começa o AVC? Excelente pergunta, Roberta, porque clinicamente a gente não consegue diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico. Obrigatoriamente a gente precisa de um exame de imagem, normalmente uma tomografia, que ela demonstra para a gente se o AVC ele é isquêmico ou se ele é hemorrágico. Pela prevalência, 85% dos casos é isquêmico, na maioria vai ser isquêmico, mas pela clínica somente não tem como diferenciar, a gente precisa do exame de imagem. E é importante saber se foi isquêmico ou se foi hemorrágico, porque o tratamento muda completamente, ele é quase que o oposto do tratamento de um do outro. E a clínica, ela é idêntica. Como é que a gente consegue reparar se um paciente está com AVC? A fala altera, o paciente, como aconteceu agora recentemente com uma apresentadora no meio do telejornal, né? Ela teve dificuldade para falar. Então, assim, a fala embola, ou então a palavra não vem, a palavra não sai. O paciente, às vezes, tem uma dificuldade de compreender o que as pessoas estão falando. A boca fica assimétrica, fica uma boca torta. Um lado do corpo fica sem mexer ou fica sem sentir. Então, são esses os sintomas, né, do AVC. Uma alteração súbita de um déficit neurológico, como, por exemplo, alteração da fala, alteração da linguagem, um lado paralisado, um lado sem sentir, um paciente que começa a andar de forma incoordenada. Tudo isso, quando se apresenta de uma forma súbita, a primeira hipótese sempre tem que ser um AVC, seja isquêmico, seja hemorrágico, que só no exame de imagem que a gente vai conseguir diferenciar um do outro. E esses sintomas, eles podem ser diferentes entre homens e mulheres? Não, os sintomas são os mesmos. A gente vê que em certa população, por exemplo, saiu um estudo recentemente que numa faixa etária exclusiva, principalmente de 25 a 44 anos de idade, as mulheres, porque normalmente o homem tem um pouco mais de prevalência do AVC do que a mulher. Na população em geral, 1,6% dos homens vão sofrer AVC e 1,4% de mulheres vão sofrer AVC. Mas na população específica de 25 a 44 anos de idade, existe essa relação inversa. A mulher tem mais AVC do que o homem. Além dos fatores de riscos naturais, como, por exemplo, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, nessa população específica da mulher jovem, tem ainda fatores hormonais e uso da pílula anticoncepcional, que infelizmente ainda é um fator de risco para você ter um acidente vascular cerebral.
Doutor Daniel, você veio falando então desses sintomas. Esses sintomas, então, eles aparecem assim que o acidente acontece. Afinal de contas, a gente está falando do cérebro. Então, não é aquele tipo de doença que a pessoa, às vezes, vai ter e que só depois vai descobrir. Não, os sintomas, eles aparecem imediatamente, né? Exatamente. O que caracteriza, Roberto, um AVC é a forma súbita de apresentar. Pode até existir uma oscilação, uma piora, uma melhora ao longo das horas que seguem o início dos sintomas. Mas normalmente é um paciente que está bem, está normal, como estamos aqui, e subitamente começa com déficit, seja aqueles que eu já falei. Ele pode evoluir ao longo das próximas horas com melhora ou piora desses déficits, mas normalmente é um paciente que está normal e que subitamente se apresenta com essas alterações neurológicas. E desses dois tipos que você também falou com a gente, existe um que é mais perigoso ou isso vai depender de caso a caso e como aconteceu com o paciente? Isso é muito individualizado. Isso depende principalmente da localização em que o AVC está cometendo no cérebro e da extensão desse AVC. Então não existe que o isquêmico é mais grave do que o hemorrágico ou o hemorrágico é mais grave do que o isquêmico, não. Depende muito do tamanho do AVC, em qual paciente que ele está cometendo, qual a localização que ele está cometendo. Então, isso varia, não tem como te falar que um é mais grave que o outro, depende muito do caso em si. E quando a pessoa começa a apresentar esses sintomas, o que deve ser feito? Deve ser levado diretamente para o hospital? Ou tem algum tipo de coisa que pode ser feita para tentar conter um pouco os sintomas e talvez reduzir os danos? Ou não? Tem que ser realmente no hospital? Mari, excelente pergunta, porque esse é o principal gargalo do tratamento do AVC. As pessoas ficarem em casa esperando que vai ter alguma melhora, porque muitas vezes a pessoa acorda com um sintoma. Então, imagina você dormir bem e acordar com a boca dormente, um braço dormente, você começa a achar, será que eu dormi de mau jeito? Será que vai passar? E aí isso vai demorando para o paciente procurar ajuda e no final do dia, quando o paciente não melhora nada, que ele vai procurar ajuda. Mas só que nesse final do dia já perdeu o tempo de tratamento, porque o tempo de tratamento ele é crucial para a gente. Então o paciente que surge com um desses sintomas que eu falei anteriormente, subitamente, alteração da fala, alteração da força de um lado do corpo, alteração de entender o que as pessoas estão falando, ou não conseguir expressar o que você quer se expressar, rapidamente tem que procurar ou o SAMU, para o SAMU te buscar em casa, ou, se possível, ir direto para um hospital para receber esse atendimento no hospital. Se você tiver dormido em cima do braço, ótimo, vai embora do hospital, vai ficar bem. Mas é melhor ir lá e ter essa certeza do que perder o tempo do tratamento. Então, suspeitou de AVC é igual imediatamente procurar atendimento médico. Doutor Daniel, você trouxe alguns dados de possibilidades do AVC entre homens e mulheres. E aí eu vou destacar porque a Associação de Cardiologistas dos Estados Unidos publicou então uma revisão científica que aponta que o AVC tem matado cada vez mais mulheres. Inclusive, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, entre 2010 e 2015 houve um aumento no número de óbitos entre as mulheres, enquanto dos homens caíram. É possível explicar isso cientificamente ou é porque os hábitos mesmo da população estão mudando? Ainda mais considerando que, historicamente, as mulheres se cuidam mais, procuram mais, têm essa rotina médica muito melhor do que a dos homens, né? Exatamente, Roberta. A mulher sempre procura muito mais o médico do que o homem. O homem sempre tem uma relutância maior para procurar o atendimento médico. O que, na verdade, não é que o da mulher aumentou e do homem caiu. Existe uma prevalência total na população em geral de que o homem tem um pouco mais de AVC do que a mulher. Só que nessa faixa, esse estudo que você está se referindo foi esse estudo recente que eu comentei anteriormente. Nessa faixa etária mais jovem, de 25 a 44 anos, até surpreendeu um pouco a gente, é que a mulher ela passou o homem na prevalência do AVC. Por conta, além dos fatores de riscos gerais, né, como tabagismo, etilismo, obesidade, colesterol não controlado, pressão mal controlada, glicemia mal controlada, nessa subpopulação de mulheres jovens, existe o risco da questão hormonal feminina, tanto pelo hormonal em si, quanto pelo uso de anticoncepcional, que aumenta muito o risco de trombose venosa cerebral, que é um subtipo de AVC. Então, nessa população específica de mulheres jovens, em relação a homens jovens, as mulheres têm mais AVC por conta disso. Mas, no geral, é muito equivalente os dois gêneros. O homem um pouquinho acima das mulheres. Doutor Daniel, a gente vai ainda falar sobre as consequências, os possíveis tratamentos, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e você aproveita porque o nosso bate-papo vai continuar depois do intervalo. Então, se você tem alguma dúvida ou pergunta sobre esse assunto, manda para a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que a gente está aqui esperando a sua participação.
Estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 16 minutos. Hoje o assunto da nossa coluna de saúde é sobre AVC. A gente conversa com o Dr. Daniel Schettini, mas antes de seguir com a nossa entrevista, eu tenho uma pergunta para você, Mariana. Você que é especialista em games, já ouviu falar no conceito de jogos sérios? Já sim, Roberta. Vamos ver se eu tô certa no que eu acho que é, tá? Que é um jogo que ele tem um propósito ou educacional ou terapêutico. É isso mesmo? Vou te explicar. É um tipo de jogo que não é para se divertir, mas tem uma finalidade específica, como, por exemplo, simuladores e games usados no tratamento de doenças. E os pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia criaram um jogo para ajudar pessoas com sequelas de AVC, que é o nosso tema de hoje. Um projeto muito bacana que vale a pena conhecer. O jogo consiste em um manche sobre uma plataforma que o usuário usa para controlar um pássaro, que tem como objetivo fisgar peixes. Para rastrear os movimentos do corpo, o sistema usa trackers, conforme explica o pesquisador Gabriel Cirino. Nós temos uma plataforma de controle, que a gente chama de plataforma robótica. Ela tem 2 motores nela, que pode servir como auxílio. Com essa plataforma é possível controlar a Arpia. Esse é um rastreador de movimento que a gente está utilizando. Nós vamos utilizar 5 deles, cada um em uma parte específica, né, do membro afetado. Então vai ser um no braço, um no antebraço, um no punho, um no peito e um como referência que vai ficar na mesa. O jogo atua nos membros superiores e trabalha com os movimentos compensatórios, característicos de pessoas que sofreram acidente vascular cerebral. Vamos supor que o paciente está controlando a Arpia e ele quer que a Arpia movimente para cima e para baixo. Então ele vai fazer esse movimento com a plataforma, né? Existe, né, um protocolo para esse movimento, para ele ser executado corretamente. O tracker que está posicionado no peito vai identificar essa compensação, né? Esse rastreador que está no peito vai identificar essa compensação, porque quem era para estar movimentando era somente os rastreadores do braço. Esse daqui movimentou também. Nós conseguimos, então, aplicar certos procedimentos dentro do jogo, como a Arpia não vai se movimentar se ele fizer esse movimento incorreto. Ela só vai se movimentar somente se o movimento tiver sido corretamente executado. Então, essa é uma das compensações. De acordo com o professor Alcimar Soares, que é coordenador do Laboratório de Engenharia Biomédica da UFO e um dos responsáveis pelo projeto, o estímulo cerebral é a chave do funcionamento eficiente da plataforma. A gente percebeu que nós podíamos aplicar também técnicas voltadas, por exemplo, ou técnicas que utilizam sistemas na área de sistemas de computação, que a gente chama de realidade virtual e aumentada, e dentro disso criar um ambiente de reabilitação um pouco mais convidativo para os pacientes. Diferente de um músculo qualquer, o nosso cérebro ele tem uma capacidade de se reajustar de novo. Como que você recupera uma área do cérebro que era responsável por fazer você movimentar a mão? Você tem que movimentar a mão para você estimular aquela região do cérebro. E essa característica do cérebro a gente chama de neuroplasticidade. Então, o que a gente faz é tentar estimular o processo de neuroreabilitação, de neuroplasticidade cerebral. O projeto está em fase de testes para futuramente passar a ser comercializado. A previsão é de que o jogo seja disponível no mercado até 2024. Nós estamos em processo de patenteamento da tecnologia aqui dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Depois que a tecnologia estiver patenteada, aí é um outro processo de licenciamento da tecnologia. O jogo ainda está em uma fase, né, de desenvolvimento, uma fase bastante inicial, o sistema em si, e nós pretendemos, então, em até 1 ano, né, a gente já começar a testar com pacientes, com voluntários que sofreram AVC. Para a gente poder disponibilizar esse tipo de tecnologia, a gente precisa validar isso numa população grande. O equipamento, nós temos um protótipo que nós construímos, até patenteado, e a estratégia agora é otimizar o protótipo e depois tentar levar essa tecnologia para alguma empresa interessada em produzir o equipamento, que vai ajudar no tratamento. Mas, claro, sempre com apoio e com os nortes dados pela equipe ou pelos médicos que acompanham esse sujeito. É isso aí, a ciência ajudando aí no avanço dos tratamentos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, sobre como o tratamento tem avançado, as opções aí terapêuticas, né?
Mas, mais uma vez, doutor Daniel, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor Daniel Schettini, que é neurologista, está aqui com a gente. E a gente conversou no bloco anterior um pouco sobre os tipos de AVC, sobre as possíveis diferenças aí entre homem e mulher, na questão da idade, que influencia os sintomas, a importância de procurar atendimento médico imediato. E agora a gente vai entender um pouco mais algumas outras coisas que existem aí por trás, né? Porque a gente tem ouvido falar, né, uma possível relação entre a Covid-19 e o AVC. O que já se sabe sobre essa relação? Realmente ela existe? O que a gente sabe aí sobre isso? Mário, agora que a gente está com um pouco mais de tempo de Covid, a gente tem estudos que mostram realmente que a Covid, além de uma doença, ser uma doença respiratória, ela é uma doença vascular. Então existe muita relação, comprovadamente, cientificamente comprovada, do efeito da trombose, de efeitos trombogênicos da Covid, da infecção pelo Covid. Então o Covid por si só, ele faz com que o nosso corpo tenha uma propensão maior a formar trombos. E infelizmente forma trombo também nos vasos que vão para o cérebro. Com essa formação de trombos pode acontecer tanto entupimentos arteriais quanto venosos, causando essas tromboses que geram o acidente vascular cerebral. Essa é uma relação muito bem conhecida. O Covid e AVC está muito bem estabelecido na literatura. Ainda bem que os casos de Covid estão cada vez menos frequentes e menos graves, né? E a gente está vendo menos pacientes com Covid e com AVC. Mas no início da pandemia, até 2021, a gente via muito caso de paciente, principalmente paciente jovem com Covid, essa relação direta com acidente vascular cerebral. E o AVC também é a maior causa de mortes no Brasil, junto com o infarto, contando com essa redução de mortes pela Covid-19. Então, como é possível prevenir o AVC? Existe como? Existe, Roberta. O AVC, a gente tem fatores de riscos muito bem estabelecidos, né? Como, por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, a hipertensão arterial, ou seja, uma pressão arterial mal controlada, um colesterol descontrolado, ou seja, uma dieta com muita gordura, muito sal, uma glicemia mal controlada, também o açúcar muito alto no sangue. Tudo isso leva o vaso a ficar mais danificado, causando uma maior chance de ter o AVC. Então, existem fatores não modificáveis, como por exemplo a idade. A idade é um fator de risco para AVC. Então, o paciente, quanto mais idoso maior está sob o risco de ter um acidente vascular cerebral. Isso a gente não consegue modificar. Mas todos os outros fatores de risco a gente modifica, tendo uma qualidade de vida saudável, atividade física, alimentação saudável, controlar bem a pressão arterial, controlar o colesterol, controlar o açúcar, não abusar do álcool, cessar o tabagismo. Tudo isso, com o tempo, vai levando ao bem do indivíduo para que ele não tenha o AVC. Quais que são as sequelas do AVC? E elas só ocorrem para quem não busca atendimento imediato ou mesmo quem é atendido imediatamente também pode ter sequelas? A chance de quem busca o atendimento e é submetido à terapia, que a gente vai falar daqui a pouco do AVC, de ficar com uma sequela grave, ela é muito menor de quem não busca. Quem não busca, quase que invariavelmente vai ter alguma sequela do AVC, porque é uma região do cérebro que deixa de funcionar. Depende da localização e do tamanho do AVC. Às vezes o AVC é muito pequenininho, o paciente, assim como a gente viu no VT anterior, ele tem uma neuroplasticidade, ou seja, os neurônios que estão em volta ali, que não foram acometidos, eles conseguem assumir a função daquele que foi acometido. Então o paciente volta a ter uma qualidade de vida normal, volta à vida que era antes. Mas na maioria das vezes os pacientes que têm um AVC não procuram atendimento médico, eles ficam com alguma sequela. E a gente recebeu participação do pessoal de casa. Na minha última pergunta, a gente falou então sobre essa prevenção e é justamente sobre isso que a Aloilson de Betim vai perguntar pra gente. Então, muito obrigada pela sua participação. E é o seguinte, qual a melhor atividade física para a prevenção do AVC? Uma simples caminhada diária? E o que fazer perante uma pessoa que estiver sofrendo AVC na nossa frente? A gente já respondeu no primeiro bloco, mas eu acho importante a gente reforçar. Mas existe mesmo um exercício físico que é mais indicado e também essa segunda pergunta dele do que fazer. Luiz, um prazer sua pergunta. A atividade física mais indicada é aquela que você vai conseguir fazer por pelo menos 5 dias na semana. Então, não importa o que você gosta de fazer. Então, seja natação, corrida, musculação, luta, o que você gostar de fazer, que você tenha uma frequência, porque o importante é ser constante. Então, atividade física, aquela que você vai conseguir fazer por pelo menos 5 vezes na semana, essa é a que vale pra gente. E quando você está diante de um paciente com AVC, isso é muito importante sua pergunta, porque às vezes o paciente com AVC, ele não vai conseguir demonstrar a vontade de ir para o médico, a vontade de ir para o atendimento médico, porque ele está
já vivendo aquelas sequelas que às vezes impedem ele de procurar um atendimento médico. Então você visualizou um paciente com um possível AVC, pegar esse paciente ou chamar o SAMU ou levar imediatamente para o hospital. É a melhor conduta sempre. Excelente. A gente recebeu a pergunta também da Mariana, de Esmeraldas. E ela gostaria de tirar uma dúvida. Ela diz o seguinte: há 2 anos tive uma gravidez com muita pressão alta e tive pré-eclâmpsia. Desde então, minha pressão fica sempre alterada e sinto muita dor na nuca. Isso pode ser aí um fator de risco para ela sofrer um AVC? Pode contribuir para ela sofrer um AVC? Mariana, se a sua pressão estiver constantemente alta, mesmo após a gestação, da eclâmpsia e tudo mais, você tem que procurar sim um atendimento médico para controlar a pressão, porque a pressão alta ao longo do tempo, ela é fator de risco para AVC sim, tanto para AVC isquêmico quanto para AVC hemorrágico. Doutor Daniel, para a gente encerrar então o nosso bate-papo, quais dicas que você dá para o pessoal que está acompanhando Manhã Diversa para realmente incluir uma rotina saudável, porque isso vai prevenir não só o AVC, como outras infinitas doenças, né? Exatamente, incluir no dia a dia uma atividade física, uma alimentação saudável em que você não abusa do álcool, não abusa da gordura, isso é imprescindível. E ter o conhecimento de que o AVC, hoje em dia, existe tratamento na fase aguda, também é muito importante. Então você, ao estar diante de uma paciente com suspeita de AVC, é importante levar ele rapidamente para o hospital, porque no hospital a gente consegue implementar terapias para aquele paciente com AVC, ele ter o vaso recanalizado. Ou seja, a gente tem tanto um remédio venoso quanto o cateterismo, que foi o que a gente mostrou no primeiro VT aqui do programa, que a gente consegue buscar aquele trombo e aquele vaso ser novamente aberto. E o paciente consegue viver sem sequela nenhuma pelo resto da vida. Então é importante a gente saber que além da reabilitação, da fisioterapia, da fonoaudiologia, que o paciente com AVC precisa, é importante a gente saber que existe o tratamento da fase aguda, que é a trombólise e a trombectomia mecânica. Excelente, é importante ressaltar também que o tratamento ele avançou muito, né? Então hoje a gente tem tratamentos muito mais eficazes do que a gente tinha antes, inclusive você estava falando sobre isso no intervalo, né? Então eu acho que é legal reforçar realmente isso, desse tratamento, tanto para a pessoa na fase aguda, como você disse, quanto depois talvez pós, tratamento para sequelas, né? Isso tudo existe, né? Existe, Mari. A gente divide o tratamento no tratamento da fase aguda, ou seja, o paciente chega com poucas horas do AVC, quanto antes ele chegar é melhor. A gente tem terapias, tanto de um remédio que a gente coloca na veia, quanto do cateterismo, que a gente vai para a hemodinâmica, pega um catéter e vai lá no vaso e pega aquele trombo, para o vaso voltar a circular o sangue normal. Então esses são os tratamentos da fase aguda, mas esses tratamentos só conseguem ser feitos se o paciente chegar muito rápido no hospital. E quando o paciente não consegue chegar no hospital, ou mesmo ele chegando no hospital, ele precisa depois da fisioterapia, da fonoaudiologia, que a gente vai seguir fazendo a reabilitação desse paciente, né? Então a gente tem essas duas terapias, a da fase aguda e a terapia da reabilitação. Excelente, então é isso. Qualquer sinal, qualquer suspeita, procura atendimento médico. Se for, como você disse, só um braço dormente porque dormiu de mau jeito, vai ser ótimo. Você vai sair feliz da vida do hospital, mas se não for, você vai estar bem assistido por profissionais que vão poder realmente fazer a intervenção necessária na hora certa. Muito obrigada, doutor Daniel, por ter vindo esclarecer sobre esse assunto. Como a gente falou, realmente é algo muito comum, então a gente precisa estar atento, ter esse conhecimento. Muito obrigada. Obrigado. Que nem a gente falava na época da pandemia, AVC, não fique em casa, vá para o hospital. É isso aí.